Olá, meus amigos, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. A leitura das questões serão realizadas pela Vânia e pela Bianca. As preces inicial e final serão feitas por mim, o Sérgio. Então, para iniciar, vamos fechar nossos olhos, mentalizar em Jesus, nosso Mestre Maior, aquele que nos guia em todos os momentos de aflição e de alegria, sempre conosco, pedindo amparo, iluminação nas reflexões, amparo nos estudos, na prática do bem e da caridade, e que em todos os momentos estejamos sempre dispostos a trabalhar para o bem e para os nossos irmãos. Que assim seja. Olá, vamos então dando sequência à nossa leitura do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Estamos no item referente aos pactos. Pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Resposta: não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal, e para que te ajudem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, só por isso, maus espíritos para ajudá-lo. Está, então, obrigado a servi-los, como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes em relação aos espíritos inferiores, provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Pergunta 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Resposta: todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais, aquilo que gozou sobre a terra não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Questões do Livro dos Espíritos, do número 551 a 554. 551. Um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria.
552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e sobretudo, mal compreendidos. Questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas, se não de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda de quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e de elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica a estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. É isso, gente. Boa noite. Agora encerrando com essa prece, sempre pensando no nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele muita paciência, muita força para o trabalho e suporte sempre para que possamos ajudar ao próximo, iluminando o nosso coração para que esse reflita essa luz do Cristo em nós e alcance os nossos irmãos que precisam tanto de esperança, de um feixinho de luz que seja para iniciar sua caminhada, a caminhada que também fazemos parte nessa trilha maravilhosa evangélica do Cristo. Que tenhamos compreensão e tenhamos sempre em mente a nossa evolução espiritual, moralmente, espiritualmente, galgando sempre, um passinho de cada vez, a plenitude do amor de Jesus. Que assim seja. Deus os abençoe.